Olá, queridos irmãos, graça e a paz de Cristo. Mais uma vez nessa semana seguiremos com nossas leituras para nossa edificação e ensino. A primeira leitura será de Atos capítulo 23 ao 27. Paulo, como bem sabia, ao ir para Jerusalém seria preso injustamente, acusado de crime algum. Mas ainda assim, ele foi porque queria pregar pessoalmente o evangelho aos seus patrícios e também entregar as ofertas das igrejas gentílicas à igreja judaica. Paulo, com este propósito, ele entrega as ofertas, ele prega o evangelho. E como ele já há muito queriam prendê-lo, então ele é preso, acusado falsamente. Mas em tudo isto estava a mão poderosa de Deus. Paulo prega o evangelho às autoridades judaicas e também romana. Quando estava para ser solto, porque viam que não tinha de fato sobre o que o acusar, Paulo, tendo pretensão de fato pregar o evangelho em Roma, ele apela para César. Ele então não foi solto e estava sendo encaminhado para Roma a fim de lá ser julgado. Houve o náufrago e o Paulo, ainda assim, nessas circunstâncias, ele testemunha o Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. E em Roma, ele prega o evangelho às autoridades, à guarda pretoriana e tantos outros. A segunda leitura é a conclusão do livro de Juízes, capítulo 20 e 21. Ao lermos este relato, não devemos pensar que tudo o que os israelitas fizeram agradava a Deus. Eles muito pecaram por tentarem fazer as coisas como lhes parecia melhor. A advertência no final do livro, capítulo 21, verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, é um lembrete de que aqueles foram dias de profunda apostasia. Os dias tenebrosos e angustiantes dos juízes advertem que o coração humano é mau, corrupto. O livro de Juízes serve à história redentiva ao intensificar o desejo e a expectativa de um libertador perfeito e final ainda por vir. Assim, alegremo-nos no maravilhoso Deus Salvador que nos libertou do pecado, sendo o Salvador de pecadores. Nosso Senhor Jesus é o grande juiz, libertador e rei. Ele foi dado pelo Pai para nos declarar justos segundo a sua graça e nos capacitar a viver piedosamente em comunhão com Ele. A terceira leitura será no livro de Ruth. Na verdade, leremos todo o livro, pois se trata de um livro menor. O livro começa contando um cenário de grande tristeza. Uma mulher chamada Noemi perdeu seu marido, em seguida seus 2 filhos, ficando assim meio que desamparada, sozinha e idosa no mundo antigo, sem marido ou filho para sustentá-la e protegê-la. Noemi ficou em uma situação desesperadora, uma viúva sem amparo. Mas Deus não a desamparou. O Senhor continuou a cuidar dela. E esse cuidado providencial de Deus começou a ser manifestada ainda no princípio, pois uma de suas noras preferiu ficar com ela a fim de protegê-la, a fim de cuidá-la. Noemi tentou forçá-la para desistir, mas ela disse: o seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, que é a nora da Noemi, ela se comprometeu a continuar a cuidar de sua sogra, pois muito a amava.
que hajam mais noras como Ruth e que hajam mais sogras como Noemi. O livro de Ruth mostra especialmente que Deus trabalha por meio do amor fiel de pessoas comuns. Ruth se compromete a cuidar de Noemi. Mas como Ruth faria isso? Como Ruth cuidaria de Noemi se ela mesma precisava de um homem para cuidar? Ruth buscou refúgio sobre as asas de Deus, e Deus lhe deu refúgio sobre as asas da bondade de Boaz, que casou com ela. Boaz cuidou de Noemi e de Ruth. E Noemi glorificou ao Senhor, que ampara as viúvas e os necessitados. A redenção da família de Noemi incluiu os elementos de custo, de compromisso legal e herança, todos os quais correspondem a aspectos da redenção pelo sangue de Cristo. O livro de Ruth muito nos lembra, muito nos ensina sobre a obra de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Boaz, meus irmãos, era de fato um tipo de Cristo. Não apenas a vida de Boaz lança luz sobre a redenção, mas nele vemos um exemplo do Rei de graça, Jesus. Boaz era um homem rico. Ele usou sua prosperidade para receber bem as estrangeiras, proteger as que estavam em perigo e suprir as necessidades deles. Ele é comparado assim ao Senhor, como aquele que cobre o necessitado com suas asas de graça. Boaz, conforme vocês sabem, juntamente com Ruth e sua esposa, foram os bisavôs de Davi, de quem descendeu o Messias. Nada, meus irmãos, acontece por acaso. A quarta leitura será no livro de 1 Samuel. Leremos o primeiro capítulo ao terceiro capítulo. Uma história bem conhecida. Até mencioná-los é como um chover no molhado. Mas, meus irmãos, no capítulo 1, veremos uma mulher piedosa chamada Ana, que era estéril e, portanto, humilhada, mas que com fé e perseverança clamou a Deus por um filho, e Deus ouviu a sua oração. Como prometera em seu propósito, Ana, quando teve o seu filho, que deu o nome de Samuel, ela o consagrou inteiramente ao serviço no templo do Senhor. Aprenderemos também sobre como se deu o chamado extraordinário de Samuel e sua pronta disposição em atender a este chamado de Deus para ser juiz, profeta e sacerdote. Esses três ofícios Samuel cumpriu fielmente, porque ele amava a Deus, o Senhor da aliança. A última leitura, meus irmãos, será nos livros dos Salmos. Leremos os Salmos 45 ao 51. O Salmo 45 é uma declaração de amor da igreja a Deus como rei e seu noivo. O Salmo 46, um dos mais conhecidos, é uma declaração de confiança em Deus, pois nele estamos perfeitamente em segurança em dias de insegurança. Os Salmos 47 ao 48 são imperativos a que todos os povos glorifiquem a Deus como único Deus. E o Salmo 49 ao 51, deles aprenderemos sobre a nossa condição pecaminosa e a necessidade de nos arrependermos e confessarmos nossos pecados a Deus, crendo que Ele é misericordioso para nos perdoar. Boa leitura, boa semana a todos.